Hoje, dia de Santa Teresinha, nós vamos meditar um pouquinho sobre a espiritualidade de Santa Teresinha, o que esta grande doutora, essa grande mestra espiritual, tem a nos ensinar. Quando a igreja proclama alguém doutora da igreja, o seu ensinamento, ele serve para todos os católicos, é caminho seguro, é caminho firme, é caminho aí sólido para todos os católicos, né? Então, esta grande doutora da Igreja Santa Teresinha, do Menino Jesus, tem muito a nos ensinar. Ela que é uma das doutoras carmelitas, juntamente com São João da Cruz e também Santa Teresa de Ávila. Um dos aspectos da espiritualidade de Santa Teresinha é a questão de aproveitar e de viver intensamente o hoje, né? A santificação do momento presente. Ou seja, à medida que eu entendo que eu preciso confiar na providência de Deus, ter uma fé absoluta na providência divina, que eu não preciso ficar inquieto com o futuro, ansioso, preocupado, perturbado, eu vou me abandonando nas mãos de Deus. Eu não vou ficar obcecado com o passado, eu não vou ficar remoendo, eu não vou ficar sendo destruído, eu não vou ficar sendo refém dos meus traumas, mas de forma muito tranquila, eu vou considerando que a minha história faz parte de uma história de amor, de verdade, porque Deus me amou primeiro, e que cada instante da minha vida é um instante que deve ser aproveitado em corresponder a esse amor de Deus. Santa Teresinha, ela vai dizer o seguinte para nós, né? A respeito desse pensamento do tempo do hoje, a teologia do hoje, a gente poderia dizer isso também. Não querendo considerar nem o passado, nem o futuro, ela olhava a atitude dominadora de todas as contingências deste mundo. E ela ia olhando que era necessária a santificação do momento presente. A nós que corremos no caminho do amor, nada nos deve atormentar, falava Santa Teresinha. Se eu não sofresse de minuto em minuto, ser-me-ia impossível conservar a paciência. Mas vejo apenas o momento presente. Esqueço o passado e guardo-me cuidadosamente de considerar o futuro. Pensar no que nos pode acontecer de doloroso no futuro é faltar com a confiança e como que se meter a criar, ou seja, criar fantasias, criar coisas que só irão nos angustiar. Então, Santa Teresinha vai mostrando que nós não podemos criar sofrimentos antecipados, mas confiar, ter esperança no Senhor, nos abandonar. Uma das marcas da espiritualidade de Santa Teresinha também é o caminho de uma confiança total na divina misericórdia. Ela mesma já dizia que um dos maiores pecados que nós podemos ter é a desconfiança da misericórdia. Ela já dizia que se 1000 crimes ela tivesse cometido, mesmo assim ela confiaria da mesma forma na misericórdia divina. Ela comparava os pecados dela como uma gota de água que vai caindo do alto e a misericórdia como um grande braseiro. E aquela gota de água
antes de tocar o braseiro, quando ela começa a cair, ela já desaparece. Ou seja, os pecados, eles não são nada diante do braseiro da misericórdia. Ela também vai falar dessa misericórdia preventiva, quando ela meditava um pouquinho sobre pessoas que tiveram ao longo da sua história pecados mortais, pecados públicos, mas que tiveram um processo de conversão muito profundo, foram grandes santos. E ela vai olhar para Santa Maria Madalena e entender que o Senhor teve ainda mais misericórdia dela, porque a Santa Maria Madalena, ele levantou ela dos pecados, tirando daquela situação de escravidão do demônio, a curou, a salvou, a libertou. Mas Santa Teresinha vai fazer uma leitura espiritual com um olhar muito belo de dizer que ela foi preservada de cair nesses pecados. Ela não fala isso para se dizer melhor, mas para louvar o amor de Deus que a preservou da queda, esse amor preventivo de Deus. Depois nós olhamos para a espiritualidade de Santa Teresinha. Muita coisa ela foi também aprendendo com seu grande mestre e pai, São João da Cruz. A doutrina do nada, do esquecimento de si, o esquecimento das criaturas. Ou seja, Santa Teresinha foi aprendendo nesse caminho de pobreza, de esquecimento de si, que Deus é o tudo e as criaturas, inclusive ela mesma, é nada. E quanto mais se reconhece o seu nada, se encontra o tudo que é Deus. Quanto mais nós desapegamos das pessoas, das coisas, de nós mesmos, mais nós encontramos a alegria de deixar Deus nos preencher, de deixar Deus nos fazer felizes, plenos, seguros, realizados. Mas nós não fazemos isso em busca de nos realizarmos, mas em busca de agradar a Deus, de amá-lo. Santa Teresinha, ainda olhando para essa postura, né, do grande mestre São João da Cruz, tem vários pensamentos dela que apontam para isso, né? Por exemplo, quando várias coisas que ela ia fazendo de bom, ela ia fazendo de forma discreta. Então, uma das marcas da espiritualidade de Santa Teresinha era fazer de forma muito discreta, imperceptível as coisas, a ponto de quando Santa Teresinha faleceu, só foram de fato descobrir a grande santidade dela porque depois foram ter que ler os livros que ela tinha escrito por obediência. Mas havia uma vida muito simples, muito comum, muito discreta ali dentro do Carmelo, a ponto de ser dito que se ela fosse santificada, as outras irmãs também seriam, porque até então não se desconfiava de tão grande santidade vivida em tão grande escondimento ali dentro do Carmelo. Então, esse caminho do escondimento, esse caminho da pequenez, e aqui entra aquilo que Santa Teresinha foi descobrindo ao longo também do caminho, quando ela desejava ser mártire, quando ela desejava o apostolado para sair em missão, quando ela desejava várias outras dimensões dentro da vida vocacional da igreja. E ao ler o apóstolo São Paulo, na passagem onde fala do corpo de Cristo, a comparação com os membros do corpo humano, ela vai entender que no coração da igreja
ela é chamada a ser amor, a amar. E ela vai entender que sem esse amor, os pregadores não podem anunciar o evangelho, os missionários não podem sair em missão, os mártires não podem dar vida, os padres não podem celebrar, as carmelitas não podem ser enclausuradas para rezarem pelas pessoas. Ela vai entender que aquilo que vai movendo toda a vida da igreja é o amor. É esse motor potente que vai movimentando toda a ação da igreja ao longo desses mais de 2000 anos. Então ela vai dizer que no coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. E, novamente, o amor é essa presença discreta, essa presença simples. Também dentro do caminho de Santa Teresinha, nós podemos falar dessa infância espiritual, infância, pequenez, né? Que não quer dizer infantilidade, mas a criança que confia inteiramente no Pai, a criança que consegue entregar tudo a Deus, a criança que vai tendo uma pureza de coração muito grande, um coração que não é dividido, mas que tem uma retidão. Sobre a infância espiritual, é preciso aqui horas e horas, né, para adentrarmos sobre o caminho da infância espiritual, desse caminho da pequenez, esse caminho de se fazer criança. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho de se fazer criança é, ao mesmo tempo, um caminho de maturidade espiritual. Porque, como falava Santa Teresa Benedita da Cruz, outra carmelita, né, que é Santa Edith Stein, é muito mais fácil ser pregado na cruz com Cristo do que ser uma criança balbuciante que se abandona em suas mãos. Ou seja, o caminho da infância espiritual é esse caminho de pobreza, de desapego total. É o desapego da vontade, é o desapego das próprias opiniões, é uma renúncia total de si. E, ao mesmo tempo, é uma simplicidade nas coisas. Quando a gente olha para a vida de Santa Teresinha, as coisas são muito simples. A forma que ela olhava as coisas do dia a dia e ia oferecendo a Deus, o lavar a roupa, às vezes os pequenos sacrifícios, tanto aquilo que ela deixava de fazer era os pequenos sacrifícios por amor a Deus, como aquilo que ela fazia pelos irmãos, muitas vezes sem ter uma simpatia pelas irmãs, mas porque fazia por amor a Jesus, aquilo começava a fazer parte dela, a ponto dela dizer que, com o tempo, aquilo não era mais uma violência para ela. No início, era sim uma violência, era difícil, mas depois de tanto ofertar, de tanto se unir a Jesus e lutando e se unindo a Cristo pela graça, pelos sacramentos, pela oração, pela meditação, ela foi percebendo que era Cristo amando nela, era Cristo sorrindo nela, a ponto de, quando ela estava já bem próximo da sua morte, na sua dolorosa enfermidade, onde ela estava tuberculosa, né, com muitas dores, as irmãs que vinham abraçá-la, ela com muitas dores, ela sorria para não causar incômodo às irmãs. Isso não era um respeito humano, isso não era um orgulho, isso não era uma infantilidade, mas era este coração desapegado de si mesmo, até das suas próprias dores. Alguém que chegou ao mais alto grau de santidade, né? Oferecendo
diariamente as pequenas coisas. Às vezes era acusada injustamente e não se defendia, como ela mesma dizia, que quem muito se justifica perde a humildade. Certa vez, sendo acusada de fazer algo que ela não fez, ela dizia: não vou me defender, porque assumi isso que me foi acusado como se fosse eu que tivesse feito de fato. Porque muitas vezes fui culpada e ninguém me acusou. Olha a pedagogia do pensamento dela, que dá um nó na cabeça de alguém que é muito calculista, né? Peraí, mas se ela não tinha culpa, por que ela assume a culpa? Isso não é mentira, isso não é justo? Não. Ela faz memória de tantas vezes que ela cometeu erros e ninguém estava ali para acusá-la. E fala, então, já que tantas vezes não foi acusada mesmo errando, por que eu não posso ser acusado injustamente? Pode me acusar, não tem problema. Vou ficar calada. E aqui lembramos a passagem de Isaías, né? Onde Santa Teresinha vai se configurando a Cristo aqui. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Em silêncio. Ela vai se configurando a Cristo, a imitação de Cristo. E vai crescendo cada vez mais no amor a Deus, no amor aos irmãos, no amor à igreja, no amor à Virgem Maria, no amor aos santos, no amor aos grandes pecadores. É tanto que uma das marcas de Santa Teresinha é porque ela entra no Carmelo com duas finalidades: rezar pelos grandes pecadores, tanto que Franzine é um dos seus primeiros filhos espirituais, das suas, até mesmo antes, né, dela entrar no Carmelo, ela já vai tendo essa dimensão de rezar pelos grandes pecadores, e tem como seu filho espiritual ali da oração, do seu sacrifício, Franzine, um homem que estava com o coração quase que impenitente, mas que por uma oração insistente, amorosa, aquele homem é dobrado e se arrepende ali, é tomado pela contrição, e no momento que é penalizado, porque aquele homem tinha sido condenado à pena capital de morte, porque tinha cometido alguns crimes, né? E na hora que vai morrer, aquele homem que não queria se confessar, não queria nada com Deus, ele pede para beijar a cruz. Também Santa Teresinha se propõe a rezar pelos padres, porque antes de entrar no Carmelo, ela vai fazer uma viagem, e nessa viagem ela percebe também uma grande crise com muitos padres que às vezes não tinham o amor ao próprio sacerdócio, uma postura de fato de reverência, de zelo pelo seu sacerdócio. E ela tem esse desejo ardente de rezar pelo clero. Ou seja, o caminho de Santa Teresinha é esse caminho de gerar filhos para o céu. Esses filhos ainda não encontrados são os filhos pródigos, as ovelhas perdidas, os grandes pecadores. E esses filhos mais velhos, os sacerdotes, estão dentro de casa, mas que não aproveitam os benefícios do Pai. Estão ali sem valorizar os tesouros dos sacramentos, os tesouros da oração, e que precisam reencontrar o sentido do seu sacerdócio. Eu teria muita coisa para falar ainda sobre Santa Teresinha, mas essas são algumas marcas, né? A gente pode falar ainda amanhã, outros dias mais, sobre Santa Teresinha. Aqui é um pouquinho da espiritualidade dela para a gente crescer e amar esta grande doutora da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.